Teletour. Roberto Carlos com a lambreta. Caraca, acho que não tem não, hein? Qual é o ano disso aqui? 1957. 1957. Pô, gente, não achei aqui no YouTube, hein? Não achei, hein? 57 é muito antigo, né? Não achei, galera. Que pena. Além do curso de datilografia, naquele mesmo colégio, Ultra, Roberto Carlos cursou o artigo 91, espécie supletivo, o ginásio em 6 meses, onde seus colegas de sala era Arlênio Livino, morador da Tijuca, que também gostava muito de música. Inicialmente, eles não tinham muito papo e Arlênio nem sabia que seu colega era cantor. Mas um dia, Roberto Carlos apareceu de violão porque, depois da aula, ia se apresentar numa rádio de Niterói. Arlênio Lívio lhe falou então de um grupo de amigos que frequentava o Bar Divino, na Rua do Matoso, ao lado do Cinema Madrid. Disse que era uma turma da pesada, que também gostava de música, de cinema e de carros. Se você quiser, eu posso apresentá-lo ao pessoal, ofereceu-se Arlênio Lívio. Não tinha como Roberto Carlos recusar. Afinal, naquele momento, ele precisava mesmo de uma turma, trocar experiências com outros garotos, compartilhar dessa descoberta do rock and roll. E no dia seguinte, para lá foi ele com Arlênio Lívio, que o apresentou a alguns dos seus amigos, entre os quais Edson Trindade e o Edinho, José Roberto, o China e um gordo chamado Sebastião, que mais tarde ficaria famoso com o nome de Tim Maia. No dia que conheci, Tim estava com uma máscara de borracha na cara. Ele havia brigado com um guarda e tinha levado uma porrada na testa, lembra Roberto Carlos, confirmando que Tim Maia já era Tim Maia desde essa época. Aos poucos, Roberto Carlos foi conhecendo outros garotos que frequentavam o Bar Divino. Nem todos seguiram a carreira musical. Conheço uma série de delegados e policiais que faziam parte da turma da Rua do Matoso, afirma Arlênio Lívio. E nem todos moravam na Tijuca, como Tim Maia e Arlênio Lívio. Jorge Ben, por exemplo, era do Rio Comprido, e os irmãos Paulo César e Renato Barros, do futuro Blues Cap, moravam na Piedade. E Luiz Carlos e Liebert Ferreira, dos futuros Fever, eram do Meyer. Wilson Simonal vivia rodando por vários bairros da cidade e Roberto Carlos vinha do subúrbio de Lins Vasconcelos. Mas o ponto comum deles, todos, eram aquele bar, na esquina da Rua Matoso, com a Randock Lobo. Cada vez mais se enturmando com o pessoal, na época Roberto Carlos ouvia um som que o deixou deslumbrado. A batida do violão de Tim Maia fazia o cantar. A batida de violão que Tim Maia fazia ao cantar o Rock Long Tall Sally de Little Richard, ouvi atentamente. Fui para casa e fiquei tocando a noite inteira. Aquilo mudou minha forma de tocar, diz Roberto Carlos. Para ele, que desde criança só tocava boleros e samba-canções ao violão, foi uma revelação poder tirar aquele som metálico, pulsante. Roberto Carlos só foi entender melhor aquilo que Tim Maia tocava anos mais tarde, quando começou a ouvir James Brown, Wilson Pickett e outros astros da Motown. Mas era como se tudo já estivesse ali naquela esquina da Rua do Matoso. Tim Maia e a turma da Tijuca me fizeram cancelar saudosas recordações de Tito Madi. Com ele descobri o meu caminho, afirmou o cantor que, a partir daí, nunca mais saiu sozinho para percorrer os corredores da rádio e televisões. Alguém da turma estava sempre com ele. As turmas mudariam, outras turmas surgiriam, mas Roberto Carlos passou a andar sempre com uma turma. Aquela fase de solidão do Rio de Janeiro, nunca mais.